Tá aí, ó, no último dia 9, a gente tá gravando isso na quarta, dia 10, na última terça, dia 9, a gente teve aí 30 anos do encerramento das Olimpíadas de Verão de Barcelona em 1992. Um evento esportivo que mudou pra sempre a história da NBA, porque foi a Olimpíada em que a gente teve os atletas da liga, né, vestindo a camisa da seleção masculina de basquete e compondo o chamado Dream Team, que tinha Michael Jordan, tinha Magic Johnson, tinha Larry Bird, tinha todas as grandes estrelas daquela época jogando juntas para conquistar essa medalha aí. Depois de uma série de resultados abaixo da média que o time nacional dos Estados Unidos teve ali no final dos anos 80, tem até um jogo famoso do Pan-Americano contra a seleção brasileira, né, que teria sido um dos motivadores para isso. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da importância desse Dream Team. Felipão, o que a gente pode... falar da importância desse time é chover no molhado, mas o que você mais destacaria assim, dessa história e por que esse time é tão importante? Eu acho o contexto, Bruno, né? Eu acho o contexto do Dream Team na história dali, como você bem mencionou, sabe? Ele acontece num momento muito, muito preciso da ascensão da sua maior estrela, que é o Michael Jordan. E eles se acompanharam, coexistiram, né? E um embalou o outro e transformou a liga no que é hoje. Então, se a gente deve, né? O episódio passado a gente falou, né? Que a gente deve muito ao Bill Russell, o que a liga é hoje. A gente deve também muito ao Dream Team, o que a liga é hoje, a potência, a marca global que a NBA é, porque foi a primeira vez que a liga abriu, né? Pro resto do mundo. Que o resto do mundo pôde acompanhar, ver a diferença de talento, né, que eles tinham jogando ali naquele país. Então, Bruno, de longe o maior time da história de basquete, né, é um time lendário pela mística, em volta daquele elenco galáctico, como você bem mencionou, mas um time que foi, assim, menos mágico do que cirúrgico ainda, porque eles foram, assim, perfeitamente, não foi só um time no papel, um time bom no papel. Foi um time que na quadra entregou muito. Foi um time que de 12 jogadores, 11 são Hall da Fama, menos o Christian Laettner, que eu vou chegar lá e vou explicar, incluindo o técnico Chuck Daly e o próprio Dream Team enquanto equipe. Se a galera não sabia, essa é uma informação legal. A própria equipe entrou no Hall da Fama, foram imortalizados. Então, assim, é uma coisa que não dá para mensurar. O próprio vice-presidente de operações, de relações públicas da NBA na época, ele participou da entourage do Dream Team lá em Barcelona, é o Brian McIntyre. E ele deu uma entrevista muito curiosa e falou assim: eu nunca viajei com uma banda de rock, né, com estrelas do rock, mas aquilo foi, pra mim, como fazer uma tour com os Beatles. Né, foi o encontro dos Beatles com Elvis Presley, seria mais ou menos como foi essa turnê com o Dream Team na Europa, porque, Bruno, cara, deve ter sido uma loucura. Pra você saber, eles, apesar de disputarem as Olimpíadas, não puderam ficar no alojamento dos atletas. Eles tiveram que ter um hotel só pra eles. O tamanho fuzuê que eles proporcionavam, que eles causavam aonde iam, né? Mas, Bruno, como eu mencionei, né, e vou explicar, o que pouca gente sabe, para mim o mais importante é como a competitividade, né, o espírito de vencer, a mentalidade do Michael Jordan foi crucial para a realização desse time, né? Nem sempre, né, vale dizer que em 92 foi a primeira vez que os melhores jogadores da NBA foram levados às Olimpíadas, que até então era uma competição estritamente era amador. Né, eles levavam amadores, jogadores de faculdade. Existia muitas restrições para atletas da NBA jogarem em suas seleções, não apenas atletas norte-americanos, né? Só fazendo um pequeno parênteses, o Oscar, né, o Monsanto, explica que ele foi draftado, né, pelo Nets, na época New Jersey Nets, e ele disse que não foi porque se ele tivesse ido pra NBA, ele teria que parar de jogar pela seleção, e ele não queria parar de jogar pela seleção, né? Então Exatamente. Um parênteses só para explicar um pouco esse contexto. Sim, então assim, também para os americanos, né? Então, voltando, né? Eles até então, as Olimpíadas eram exclusivamente para jogadores amadores, para jogadores de faculdade. Eles faziam um tryout mesmo. Faziam assim, chamavam uma galera, muito jogador,
e depois ia eliminando um por um até fazer um elenco de 12 jogadores enxuto para levar para as Olimpíadas. Em 84, por exemplo, o Barkley e o Stockton foram cortados pelo Bobby Knight, na época o treinador. Eles eram calouros, eles eram universitários ainda, foram participar desse peneirão, digamos assim, e foram cortados e foram embora numa van, Brunão, com o Joe Dumars e o Karl Malone. Não foram levados às Olimpíadas, mas eles voltaram. Então, assim, na época, Bruno, o raciocínio da liga era, cara, qual jogador de grande porte vai trocar suas férias de verão, né, o seu descanso merecido, pra ir jogar as Olimpíadas, né, nesse contexto, né, sem descanso algum. Mas, voltando para 92, o time, percebendo a importância de mudar um pouco a filosofia, trocou esse comitê, montou um comitê respeitado, né? E um desses caras que encabeçava esse comitê era o Rod Thorne, que era o vice-presidente de operações da NBA na época, e ele foi quem draftou o Michael Jordan no Chicago Bulls em 84. Então, essa escolha, esse cara, foi muito crucial porque ele tinha uma relação muito legal com o Michael Jordan. E ele, conhecendo a fome, a competitividade, o ímpeto do Michael Jordan, se aproximou dele, Bruno, conversou com ele e fez uma sondagem e percebeu que o MJ estaria aberto a jogar pela seleção nas Olimpíadas. Então, assim, quando as outras estrelas escutaram que o Michael Jordan estava interessado, ficou muito mais fácil, todo mundo quis participar dessa equipe. O Magic Johnson, por exemplo, por ser o Magic Johnson e gostar dos holofotes, sabendo que o Michael Jordan, que era quem estava tentando tirar a coroa dele na época, estava dentro, ele percebeu que ele não apenas teria essa chance de se manter relevante, mas de voltar a jogar, porque ele tinha acabado de ser anunciado o soro positivo, né? E aquilo afastou ele 2 vezes da liga, ele não estava jogando muito bem, nem muito assim, corriqueiramente, então ele topou voltar como se fosse uma turnê de redenção. O Larry Bird tava, Bruno, finalzinho de carreira. Ele tinha problema nas costas, tava assim. Ninguém esperava que ele fosse jogar né, no verão por conta disso, porque ele tinha que se recuperar. Mas ele topou também, sabendo que o Michael Jordan e o Magic Johnson, seu rival particular, estavam no time. Então, cara, quando esse trio foi confirmado, o restante foi muito fácil de escolher, menos o Isaiah Thomas, vale dizer, né? Isso muito abordado, né, no Last Dance. Sim. Mas embora assim, eles passam panos, né, eles não contam realmente o que aconteceu, mas o que dizem é que ele foi muito criticado por liderar um time sujo na época, né? Um time que não jogava diante dos olhos das maiores estrelas, tanto do Michael Jordan quanto do Magic Johnson, quanto do Larry Bird, todos tinham coisas contra o Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, o líder, só pra lembrar, quem tá assistindo, ouvindo, o líder do Detroit Pistons, que foi campeão no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Do Bad Boys Pistons, né? Aquele grande time de Detroit. Mas, Bruno, tem um outro motivo também que a galera não fala muito, aparentemente, isso aí já não é muito confirmado, tem um problema dele com o Magic Johnson, né? Com o HIV. Né, isso aí já é mais assim burburinho mesmo, então parece que o Magic Johnson foi um dos caras assim que mais encabeçou essa corrente pra não chamá-lo. Uhum. Então assim, pra não decepcionar as estrelas, o comitê optou por John Stockton do Utah Jazz, claramente pra não magoar a galera e manter o clima amigável. Então só pra completar, Brunão, essa equipe fantástica, além desses caras que eu mencionei, o David Robinson, que era um defensor de elite, jogador defensivo do ano pelo San Antonio Spurs. Scottie Pippen, dispensa apresentações, melhor defensor de perímetro da liga na época. Tinha acabado de marcar o Magic Johnson full court, né? No último ano e ganhou um anel, foi seu primeiro anel na liga. Charles Barkley, que vinha de 7 duplos seguidos, Bruno. 7 anos seguidos fazendo double-doubles e sempre com presença constante nos debates de MVP. Chris Mullin, que era All-NBA, primeiro time, no ano anterior, com média de 25,6 pontos pelo Golden State Warriors. Karl Malone, outro All-NBA, chegou com uma média de 28 pontos no ano, Bruno. Incrível média. O Clyde Drexler, 5 vezes seguida All-Star também, jogador
que tinha acabado de levar o Portland Trail Blazers para as finais. E a última vaga, como eu mencionei ainda há pouco, o Christian Laettner, que era um jogador de Duke, né? Então eles mantiveram, e uma tradição que o se mantém até hoje, inclusive, eles sempre mantêm uma última vaga pro jogador ou calouro ou universitário. E ele, na época, tinha levado a Universidade de Duke a 2 títulos seguidos da NCAA. E em Barcelona, Bruno, o time atropelou, passeio, como né? você mencionou, né? Acabou ontem e foi uma corrida fantástica. Eles venceram as Olimpíadas, Bruno, com uma média de diferença de pontos de 44 pontos dos seus adversários, tá bom ou não? O primeiro jogo foi 116-48 contra Angola. Meu Deus do céu. Eles chegaram a abrir 46-1 nesse jogo. E aí, nas semis, eles amassaram a Lituânia, que era o melhor time daquela Olimpíada, por 51 pontos de diferença. Nossa. E bateram Toni Kukoc pela segunda vez. Essa história aí, a gente sabe, né, pelo Last Dance, pela competitividade desse time, né? O Kukoc que já tinha sido draftado pelo Chicago na época, né? Já era jogador dos Bulls, e eles, pra você ver como é que a mentalidade desse time faz toda a diferença, Bruno. Eles resolveram ensinar uma lição pro Kukoc, né? Assim, cara, você não tá pronto pra jogar na nossa liga. Vamos mostrar pra esses caras. Olha a competitividade desses caras, né? E aí, foram campeões, mas eu passo pra vocês, né, trazendo aquela fala, né, tanto do MJ quanto do Magic Johnson, que falaram no Last Dance que, assim, cara, apesar de tudo, os momentos preferidos nossos, né, dessa Olimpíada foram os treinos. E tem, inclusive, né, um treino que foi filmado, a gente tem filmes, né, imagens ainda até hoje. Filmado com ângulo de partida mesmo, né? A pessoa foi lá pra arquibancada, lá em cima, botou a câmera certinho, tipo, como se fosse uma transmissão de TV, né? E os caras falam, Bruno, que foi pra eles o melhor jogo de basquete da vida deles, né? Foi o time do Magic Johnson, o quinteto dele, os amiguinhos dele, contra o quinteto do Michael Jordan, os amiguinhos dele, e foi uma partidaça. Os caras, assim, foi um jogo mesmo, de 4 quartos, com juiz, e foi, assim, um nível Copa do Mundo, cara, um nível, assim, final de Libertadores, porque os caras entraram pra cima, não apenas o ego, mas aquela vontade de se provar ser o dono da liga, mas não preciso nem dizer que no final do jogo quem venceu foi o time do Michael Jordan, e quando acabou a partida... Encerrando o debate, inclusive, né? Exato, Bruno. Finalmente, eles até dizem, né, no final da partida, que tanto o Magic Johnson quanto o Larry Bird se olharam e falaram assim, cara, there's a new sheriff in town, né? Acabou o nosso tempo, agora oficialmente as chaves da liga, da cidade, são de Michael Jordan. Então, Bruno, falei um pouquinho, né, me estendi, mas para trazer o contexto e a história dessa equipe que, como eu falei, mudou a liga e sedimentou o espaço do Michael Jordan como o maior de todos os tempos. Guilherme Jacobs, qual o legado do Dream Team? Eu acho que o legado do Dream Team, eu vou até trazer, acho que um take um pouco fora do basquete assim, mas representa uma época na cultura de celebridade, particularmente norte-americana, onde as coisas eram um pouco mais simples e mais fáceis de gostar. Eu acho que não só o Dream Team representa uma época que a visão do mundo dos Estados Unidos era mais positiva do que eu acho que é recentemente, como especialmente de celebridades americanas, existia esse fascínio. E eu acho que o Dream Team trouxe esse fascínio particularmente ali para a Europa, do tipo, representando... Eu sei que é bem clichê falar isso, mas os Estados Unidos e o fascínio com os Estados Unidos, né? Aquele senso de importância que os Estados Unidos têm sobre si mesmo, que eu acho que... E vale lembrar até que a Olimpíada acontece um ano depois, né, do fim, de fato, da Guerra Fria, né? Com a dissolução da União Soviética. Então, assim, realmente é aquele momento que, os Estados Unidos estão no topo, né? Eles venceram, eles são a principal potência, então foi o momento dos caras colherem os louros, por assim dizer, né? Nessa coisa de soft power. É o equivalente, né? a tipo Top Gun, sabe? É o que o Dream Team é, sem brincadeira. E assim, dentro de quadra, eu também ia destacar o treino lendário aí, que aliás, eu não quero descartar assim a dificuldade do jogo nem nada, mas também vamos combinar que o time do Jordan era bem, bem melhor do que o time do Magic Johnson. Era Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Karl Malone e Patrick Ewing. E o Magic Johnson era o Johnson, o Chris Mullin, o Christian Laettner, o Charles Barkley e o David Robinson. Vamos só combinar
que o Jordan tava com o time melhor. Mas, de fato, esse jogo é lendário. Ele também foi bastante destacado lá no Last Dance. E eu acho que se a gente pudesse ter um jogo completo, um vídeo completo desse jogo, eu acho que ia ser mais badalado do que metade da temporada regular da NBA. E, assim, é uma coisa que, desde então, não se reproduziu igual, né? Eu acho que nas Olimpíadas da China, aquele time que o Kobe comandou nas finais, tinha o LeBron e tudo mais, chegou até, de certa forma, próxima, porque foi a última vez, eu acho que a gente sentiu todos os grandes caras da NBA presentes lá, mas duas coisas eu acho que não estavam presentes. Número um, é a competitividade entre esses caras, tudo bem que tinha o Kobe, mas é diferente, sabe? O LeBron é amigão do Chris Bosh, do Dwayne Wade ali, a gente sabe muito bem disso, sabe? Até o LeBron e o Kobe não tem essa coisa toda, assim. O Kobe deve ter com o LeBron nunca... não do mesmo jeito que o Jordan tinha com o Magic Johnson e muito menos o Magic Johnson com o Larry Bird, não era igual. Hoje em dia todo mundo na NBA é meio que amigo, né? Todo mundo, até o LeBron e o Steph Curry hoje são brothers. Naquela época, putz, não era assim. Esses caras se queriam derrubar. Então quando você juntava eles, eles tinham essa competitividade interna que gerava treinos como esse, mas que era saudável de um ponto que não afetava a química do time em quadra. Então quando eles jogavam juntos estava certo também. Não comprometia o que estava em quadra. Então, sem dúvida alguma, isso não existe hoje. A segunda coisa, eu acho que é a vontade dos caras mesmo de estar lá, sabe? Não que esses caras são escalados e vão para as Olimpíadas, como essa própria Olimpíada da China que eu mencionei, não que essa galera, obviamente, não queira estar lá e dar um show e tudo mais. Mas é diferente. Aquilo ali foi marcado no calendário desses caras. O Jordan, o Magic Johnson, o Larry Bird, eles levaram isso tão a sério quanto levaram qualquer outra coisa que eles faziam na carreira dele. Então, assim, tinha que rolar uma cúpula do LeBron, do Steph e do Kevin Durant. Eles três chegarem assim e falarem, a gente vai repetir aquilo. Estamos nos comprometendo com as Olimpíadas de 2024. Nós vamos fazer isso lá em Paris. Aproveita que é Paris, uma cidade que adora a NBA, onde o Jordan é gigante. Nós vamos lá, nós vamos fazer isso aqui. E nós vamos convencer o Chris Paul a vir pra cá. Nós vamos convencer a James Harden, sabe, a vir pra cá. E até seria interessante porque hoje a NBA, a gente tem falado, é uma NBA muito mais internacional. Eu acho que se eu fosse listar pra vocês aqui 7 principais estrelas da NBA, mais da metade seria internacional. O Joel Embiid, o Giannis, Luka Doncic, Nikola Jokic, todos eles internacionais. E é uma liga que, né, a gente vai ver nas próximas Olimpíadas, muito provavelmente, mais de uma seleção fora os Estados Unidos composta só por atletas da NBA. A própria seleção da França, dá pra você fazer tranquilamente um time titular só com atletas da NBA. E aí você tem esses três que eu mencionei. Acho que o Durant, o Steph e o LeBron seriam indiscutivelmente hoje os 3 maiores astros norte-americanos. Então eu teria que partir deles na hora assim, que hoje eu vejo isso muito difícil, sabe? Não é que os Estados Unidos não tenha tido outros times grandes, né? Eu mencionei já o do Kobe. O Carmelo já teve fantásticos trabalhos na NBA ou no time americano, né? O pessoal sempre fala do USA Melo, né? Do Olympic Melo, a versão melhor dele. O próprio Kevin Durant aqui no Rio de Janeiro, em 2016, teve uma Olimpíada fantástica. Aliás, me arrependo muito de não ter ido ver. Mas nenhum desses times tem esses 2 aspectos, eu acho, da competitividade interna e da vontade. Essas 2 coisas têm que estar alinhadas, sabe? A vontade de estar junto e a competitividade interna. Senão você não tem o que você teve no Dream Team. Isso, como eu falei, fora todo o aspecto que tá além das quadras. O aspecto celebridade, o aspecto... Sim. Eu nem sei se existiria hoje esse mesmo fascínio por um grupo americano, sabe? Por conta das questões políticas e sociais hoje do mundo inteiro. Uhum. Então o Dream Team é algo que, honestamente falando, acho que nunca vai se repetir. Acho que pelo contexto que você trouxe brilhantemente político também, né, Jacob? Acho que realmente não vai existir mais. E destaco, cara, era uma época que você não levava essa rivalidade pro pessoal, né? Ficava muito em quadra mesmo, né? Eles se odiavam, entre aspas, em quadra. Um achava que era melhor do que o outro, não queria perder pro outro, mas acabava o jogo e se abraçavam. Né? As imagens que tinham dos ônibus voltando pro hotel era uma coisa assim, muito, muito amistosa.
Hoje eu Então, diria que é o contrário. A amizade de fora de quadra tirou um pouquinho da rivalidade dentro de quadra, sabe? Exato. Eu acho que isso aconteceu um pouco. Que é um reflexo, assim, já é um reflexo muito da sociedade, do mimimi, né? Tem as pessoas que levam muito pro pessoal as coisas e não conseguem separar essas questões. Mas, cara, não tem o que falar, não tem o que dizer sobre o Dream Team, né, Bruno? Eu acho que a única coisa que eu acho que falta a gente colocar aqui, acho que foi muito legal, assim, o que a gente colocou do impacto do Dream Team, né, da NBA pra fora, mas eu acho que também teve um impacto grande de fora pra NBA, né, porque Total. eu acho que foi o grande momento de virada, né, que a gente fala, Sim. até 1992, né, os esportes americanos sempre foram muito voltados apenas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se bastaram ali como mercado, né? Se a gente olha para todas as outras ligas, pro futebol americano com a NFL, pra NHL, pra MLB com beisebol, sempre foi uma coisa, né, dos Estados Unidos para os Estados Unidos. E a NBA com o Dream Team, eu acho que primeiro ela consegue quebrar essa barreira, né? Levando os atletas para fora, que é um negócio que não acontecia, levando esses atletas para disputar com outros países e mostrando ali, né, o quão a NBA estava acima das outras ligas de basquete, né? Isso já estabelece, já vira todos os olhos do mundo para a NBA, e eu acho que isso tem um impacto profundo em como a gente vê a NBA hoje. Exato. Para mim existe uma correlação direta o fato de na temporada 2021-22 a gente ter os três maiores atletas, os três melhores atletas da liga serem primeiro um atleta, né, camaronês que agora se naturalizou francês, um grego e um sérvio. Eu acho que é uma linha do tempo que começa lá em 1992, porque depois daquela Olimpíada, depois que aquele time simplesmente domina o mundo do basquete, todo mundo vira e fala: eu quero ir pra NBA. Eu quero jogar com esses caras, eu quero jogar como esses caras. E não, o timing é perfeito também, porque a NBA nos anos 70 estava em decadência de audiência e tudo mais. Nos anos 80, ela é estabelecida nos Estados Unidos por causa do Larry Bird e do Magic Johnson. Aí no final dos anos 80 chega o Jordan, mas o Jordan só vira uma estrela internacional nos anos 90. Porque aqui, essa Olimpíada acontece depois dos dois primeiros títulos dele e logo antes ali da melhor temporada da vida dele, que seria ali a do terceiro título. Pra mim, eu acho que a melhor, mas pode ser debatido. Mas assim, ele tava começando a virar essa estrela internacional, já era uma estrela internacional. Mas aí isso traz o ápice, sabe? Porque aí você leva ele pra Europa e, como eu falei, na época, cara, não tinha internet como a gente tem hoje. Essa era a chegada desses caras lá, entendeu? Do show, do entretenimento que o basquete tinha na Europa. E aí depois que todo mundo pega esse interesse e volta pros Estados Unidos, rola o tripit do Bulls. Tudo é um timing. Mas não só a internet, cara, eu acho que é uma questão de cultura mesmo, porque Sim. A gente tem a internet hoje, por exemplo, a gente pode entrar no YouTube da vida e olhar as melhores jogadas de qualquer quarterback da NFL. Mas a gente não tem um cara italiano liderando um time. A gente não tem um quarterback sérvio. A gente não tem um quarterback argentino. Ainda é uma liga em que claramente os melhores atletas e os atletas que as pessoas prestam atenção são todos dos Estados Unidos. E isso na NBA já não acontece mais. E eu acho que dificilmente vai voltar pra esse caminho. A NBA foi pra um rumo de internacionalização que foi inevitável. E vai continuar assim sempre. E vou dizer um pouco, aumentando o seu ponto ainda, Bruno, eu acho que não apenas trouxe essa vontade dos jogadores estrangeiros irem jogar na NBA, mas popularizou finalmente o basquete, né? Eu acho que o resto do mundo, vendo aquilo acontecer, também se animou em organizar uma liga sua própria, né? Então, assim, vale dizer, como eu falei da Lituânia, era mais ou menos o único país mais ou menos organizado ali. O resto das outras equipes eram basicamente times amadores. Não tinham ligas profissionais, né, com investimento. Então, depois daquilo, as próprias ligas nacionais melhoraram, deram mais condições a seus jogadores, suas equipes, para desenvolver esses mesmos talentos que você mencionou, que hoje brilham no mundo e transformam a NBA nessa potência global, que é multinacional, né? É isto.